nós damos as saudações, saudamos a todos em Cristo. Hoje nós estamos no 4º domingo do Advento, justamente o último domingo antes do Natal. O Natal acontece no sábado que vem e hoje nós ainda estamos a meditar, a trazer aqui algumas reflexões sobre o Natal, o verdadeiro Natal de Jesus, o que significa, o que realmente significa. E é justamente hoje é o que nós vamos tratar sobre o que realmente significa o Natal, não é? Para tantos é uma data comercial, para outros é uma mera celebração histórica, e ainda outros apenas faz parte de um calendário cristão antigo, eclesiástico, onde a igreja institucional acaba por enfatizar todos os finais de ano. Mas o Natal, ele possui uma significação muito mais importante que nós pensamos ou que já nos foi ensinado. Na verdade, o Natal foi o evento que marcou a história da humanidade. Esta é a grande verdade. E nós vamos conversar um pouco sobre este assunto, esse tema, que faz parte, então, de todo essa preparação para a celebração do Natal verdadeiro de Cristo. Portanto, nós voltamos aos nossos olhos, sempre, como fazemos, às páginas da Escritura Sagrada, e este olhar não é um olhar científico, não é um olhar racionalista, mas é um olhar de fé. E é uma das questões também importantes quando nós vamos falar sobre a mensagem de Cristo a todos, é de que você não pode abordar as Escrituras, a Bíblia, de maneira que não haja, que você não olhe, que você não aborde com fé. Você deve utilizar esse instrumento, esse elemento que Deus lhe concedeu, que é justamente a fé, para poder compreender, para poder aderir a esses ensinamentos que são profundos, são simples, mas são profundos ao mesmo tempo. Portanto, nós nos achegamos às Escrituras, porque elas revelam para nós o que seja o verdadeiro Natal de Cristo. E nos achegamos sempre pedindo que as palavras dos nossos lábios, o meditar do nosso coração, sejam agradáveis na presença do Senhor. É o que nos diz o Salmo 19, versículo 14. E então oramos como o próprio salmista, que escreveu o Salmo 119, versículo 18, onde ele pede ao Senhor: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então, essa é a nossa oração, é o nosso desejo de que o Senhor esteja a iluminar, desvendar os olhos de cada um de nós, para que nós possamos ver o que está além da letra, além das páginas, além do livro. E com certeza nós vamos encontrar a pessoa maravilhosa de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o que realmente significa o Natal, percebendo o que está escrito nas páginas que escreveu o profeta Isaías. Então, eu convido você a que possa abrir a sua Bíblia, se você tem uma Bíblia, e seguir a leitura, da leitura que eu irei fazer, de Isaías, capítulo 9, versículo 1 a 6. Então,
Isaías capítulo 9, versículos 1 a 6. Vamos então ouvir o que nos diz a Sagrada Escritura. E ela nos diz assim: em tempos passados, o Senhor humilhou a região de Zabulon e de Naftali, mas no futuro cobrirá de glória o caminho ao longo do mar, o país a leste do Jordão, a Galileia dos estrangeiros. O povo que caminhava nas trevas viu uma grande luz. Habitavam numa terra de sombras e uma luz brilhou para eles. Acrescentaste a alegria, ó Senhor, aumentaste o júbilo, rejubilam diante de ti como se alegram no tempo das ceifas, como rejubilam ao repartirem os despojos. Tal como outrora com o jugo dos medianitas, também agora quebras o jugo da opressão que pesa sobre o teu povo. A vara que lhes rasga os ombros e o bastão do capataz de trabalhos forçados. A bota inimiga que pisa o solo com arrogância e a capa enrolada, tingida de sangue, serão queimadas e pasto do fogo. É que um menino nos nasceu, um filho se nos foi dado. Deus colocou a soberania sobre os seus ombros. Os seus títulos são Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai para sempre, Príncipe da Paz. Ele vai alargar o seu domínio e governar em paz total sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Vai estabelecê-lo e consolidá-lo com a justiça e o direito, desde agora e para sempre. É isto mesmo que vai realizar o Senhor do Universo com todo o zelo. Está aí então esse trecho da profecia de Isaías, que nos traz então a grande profecia a respeito daquele que seria que é, na verdade, o autor do universo. Bem, o nosso assunto primordial é, de fato, o que significa o verdadeiro Natal. Então, nós já falamos que o Natal não tem absolutamente nada a ver com o que nós estamos a ver hoje, mas vamos então perceber o que as Escrituras nos falam sobre essa questão do Natal. O Natal, como nós já dissemos aqui em outras mensagens, é, na verdade, o grande evento que marca a história da humanidade. E foi isto predito pelos profetas como um plano eterno de Deus, para que os seres humanos, os homens e mulheres, fossem salvos eternamente e para que este universo fosse restaurado. Bem, em primeiro lugar, sem dúvida alguma, o Natal, segundo as Escrituras, significa que Deus se humilhou. É verdade. Deus se humilhou. Ele se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Ele veio até nós. É muito interessante que nas palavras de Isaías, que nós encontramos aqui, nós percebemos essa profecia, é claro que não caracteristicamente plena e concreta e numa aparência absolutamente clara, mas nós vemos a presença e a profecia de
da presença de um menino, de uma criança. O Natal significa que Deus se humilhou. No catecismo que nós utilizamos, o catecismo menor de Westminster, que é justamente um dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana, nós temos uma pergunta como esta que vou ler para você. A pergunta é: em que consistiu a humilhação de Cristo? É claro que quando nós falamos que o Natal significa que Deus se humilhou, nós vamos perceber claramente que se Deus é Jesus, se Jesus é Deus, se Cristo é Deus, então Deus se humilhou nesse sentido. O que significa essa humilhação? A humilhação de Cristo consiste, diz a resposta do Breve Catecismo, pergunta 27, a humilhação de Cristo consiste em ele nascer, isso numa condição baixa, feito sujeito à lei de Moisés, em sofrer as misérias desta vida, a ira de Deus e a amaldiçoada morte na cruz, em ser sepultado, permanecer debaixo do poder da morte durante um certo período. A humilhação de Cristo, então, é justamente essa situação quando ele vem até nós e ele nasce, como todos nós nascemos, isso numa situação de miséria, submetido a um sistema religioso, a um sistema político, a um sistema social. Ele vem sofrer as nossas misérias, ele vai receber a ira de Deus, que ao invés desta ira ser direcionada a todos nós, ela é direcionada ao seu filho, que acaba por morrer na cruz, mas é sepultado, seu corpo é submetido às mesmas misérias físicas e biológicas que nós também padeceremos, mas ele vai permanecer sob o poder da morte até que então ele ressuscita. Nesses dias, nós vamos perceber que o Natal ele não tem nenhum propósito de abordar ou de enfatizar que Jesus veio até nós e sofreu esta humilhação. A verdade é que, em primeiro lugar, nós percebemos que o Natal de Cristo é um Natal que fala sobre humilhação. Muitos acabam por achar que o Natal ele possui uma natureza extremamente romântica, fantasiosa e, na verdade, muito consumista, e acabamos por nem conhecer ou ignorar as profecias a respeito desse grande evento quando Deus veio até nós. Ele se humilhou. É bem importante que nós voltemos os nossos olhos para as palavras do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5, e é justamente isto que o apóstolo acaba por nos dizer. Perceba, por exemplo, o que ele nos diz no capítulo 5, no capítulo 2 da carta aos Filipenses, no versículo 5. Ele diz assim: tenham os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Ele, que por natureza era Deus, não quis agarrar-se a esse direito de ser igual a Deus. Pelo contrário, privou-se do que era seu e tomou a condição de escravo, tornando-se igual aos homens, vivendo como homem, humilhou-se a si mesmo, obedecendo até a morte e morte na cruz. Esta é a realidade do Filho de Deus.
o Filho de Deus vem até nós, humilhando-se, abrindo mão da sua glória, abdicando e nos substituindo naquela cruz maldita e cruel. Isaías profetiza essa visitação de Deus entre 765 a 681 a.C. Então, perceba algo fundamental. 700 anos antes que Cristo viesse, Isaías, ele vai realizar, escrever essa profecia. A profecia da encarnação de Deus. É o menino que nos foi dado. É um menino que vem até nós. Deus, aquele que se humaniza, se torna gente, é justamente também profetizado no capítulo 7, no versículo 14, quando o texto de Isaías, o próprio Isaías, nos diz que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e porão nele o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Então, essa é a primeira grande impressão que nós temos da encarnação de Deus. O Natal fala de que Deus veio até nós numa condição de humilhação. Ele levou sobre si as nossas crueldades, levou sobre si as nossas misérias, e foi para isso que ele veio até nós. Mas também o Natal, ele significa que Deus executou um plano, um eterno plano, um plano eterno, que vai além da nossa capacidade de mensurar ou de aquilatar em nossas mentes a respeito do próprio plano divino. É interessante, por exemplo, e é muito importante que nós percebamos isso. Deus, quando ele se humilha em Cristo, ele também está a executar um plano. E como esse plano acontece? É claro que nós vamos perceber aqui, esse plano acontece de modo geográfico. Esse plano humano, não é? Deus se humaniza e ele vem primeiro numa realidade geográfica. Deus vive com homens, com o ser humano, numa realidade geográfica. Por isso, então, nós temos a profecia de Isaías a nos falar que em tempos passados o Senhor humilhou a região de Zebulon e Naftali. Essa região de Zebulon e Naftali, na verdade, são as duas tribos de Israel, onde está localizada, ou esteve localizada, a região da Galileia. E é justamente na Galileia onde o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele vai viver entre os homens. Então, este plano, ele possui um aspecto geográfico. Deus vai viver aqui numa realidade onde o país a leste do Jordão é chamado de Galileia dos estrangeiros. É interessante que essa palavra estrangeiro é traduzida em outras Bíblias como gentios. E os gentios, eles não tinham sequer a condição de reconhecimento para adorar a Deus. Os gentios, aqui na Galileia, quando Cristo vai viver na Galileia, a Galileia era a região mais pobre ali da Palestina, onde a maioria daquela gente era gente que vivia debaixo de uma miséria física, sujeito às piores condições de vida. Muitos ali acabavam por viver da pescaria, justamente porque toda a vida da Galileia estava ao redor do mar da Galileia,
ou do lago de Genezaré, como também é conhecido. Então, Deus vem viver numa realidade geográfica, numa realidade local. Isso significa que ele acaba por conviver. Deus vem conviver conosco. Ele, na verdade, é um Deus pessoal. Deus não é um Deus impessoal que está distante de nós, como muitos ainda pregam, não é? Que Deus é impossível de se relacionar com o ser humano. Quando o Cristo vem executar este plano eterno, ele também não somente vem se submeter a uma realidade geográfica, uma realidade linguística, mas ele também vem viver as mesmas condições sociais que aquela gente vivia no passado, ali na Galileia. O texto vai um pouco mais além e vai dizer que o povo que caminhava nas trevas, ele viu uma grande luz, e aqueles que habitavam numa terra de sombras, uma luz brilhou para eles. É verdade, sem dúvida alguma, essa profecia, ela nos traz a imagem de 2 Coríntios, por exemplo. Segundo aos Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4, no versículo de número 6. Vou ler para você. Veja só o que o apóstolo Paulo fala sobre esse resplandecer no meio das trevas. Agora estamos a falar sobre uma questão espiritual concreta, não somente uma realidade física, geográfica, mas numa realidade agora espiritual e concreta. No capítulo 4, no versículo 6, nós lemos essas palavras que escreveu o apóstolo Paulo. Diz assim: pois Deus que disse da escuridão brilha lá a luz, fez brilhar a luz no nosso coração, para podermos manifestar o conhecimento das maravilhas de Deus, manifestada na pessoa de Jesus Cristo. Então, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e o povo que andava nas sombras resplandeceu-lhes a luz no meio das trevas. Esta é a condição do ser humano. O ser humano sem Cristo, ele vive a sua realidade tenebrosa. Muitos vivem no medo, outros vivem na insegurança, outros não possuem sequer a perspectiva de esperança. E quando Cristo veio até nós, Deus baixou-se até nós, ele então abriu o caminho para que a sua luz resplandecesse em nossos corações, através da pessoa de Jesus. Então há esse aspecto espiritual, a miséria do pecado, de Deus estar longe do ser humano, ou do ser humano se fazer inimigo de Deus, e é o que nós percebemos hoje, em todas as situações, em todas as condições do ser humano, nós percebemos que Deus está muito distante dos planos dos seres humanos. A pessoa de Cristo sequer é mencionada, justamente porque o homem é o Deus de si próprio, mas não percebe que esse Deus, ele na verdade continua a viver, a se mostrar como um Deus ineficaz. Ineficaz porque ele não pode sequer resplandecer uma viva esperança naquela que não se projeta nesse tempo, mas vai além para o tempo eterno. Cristo resplandeceu luz
no meio das trevas. Mas vamos mais além. O versículo 3 nos diz assim, de Isaías 9: Acrescentaste a alegria, ó Senhor, aumentaste o júbilo, rejubilam diante de ti como se alegram no tempo das ceifas, como rejubilam ao repartirem os despojos. É verdade que essa figura de linguagem que Isaías acaba por colocar, na verdade, é uma figura de linguagem muito característica daquele tempo, quando se fala sobre a alegria de um povo que acaba por conquistar outro povo e que então vai buscar os despojos da vitória da guerra. E esta era a alegria daqueles guerreiros quando venciam ou conquistavam o inimigo. Eles iam até o acampamento e tomavam e pegavam para si todos os despojos. E é justamente essa alegria que traz aqui essa figura do Deus que executa um plano. Qual é este plano? O plano é de uma alegria verdadeira e eterna. O capítulo 16 dos Salmos nos traz também uma outra luz sobre isso. No capítulo 16, e escrito pelo Salmo, um Salmo de Davi, pelo rei Davi, no capítulo 16, versículo de número 11, nos diz assim: Hás de mostrar-me o caminho que conduz à vida, saciar-me de alegria na tua presença e de eterna felicidade ao teu lado. Esta é um aspecto dessa execução desse plano. Não só a luz de Cristo, ela brilha, ela resplandece nas trevas, mas ela restaura uma verdadeira alegria. Isso tem a ver com sentimento. Isso tem a ver com a nossa condição emocional. E é justamente esse o propósito de Deus. Mas há mais alguma coisa quando falamos de execução de um plano. Cristo, quando vem até nós e ele se humilha vindo até nós, ele também tem o propósito de destruir o poder de Satanás sobre a humanidade, no sentido de este poder é justamente o poder da morte, o poder justamente de nos levar a uma condição de total miséria humana. O ser humano nunca foi criado por Deus para morrer. Esta é a grande verdade. Quando o homem foi criado, o homem e a mulher, os seres humanos foram criados, eles foram criados para viver eternamente. E a grande diferença é que quando Jesus vem até nós, ele vem com o propósito de nos livrar desta morte. Essa morte não é pura e simplesmente a morte física, mas é a nossa morte espiritual, a nossa não condição de vivermos com Deus. E o texto de Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 2, no versículo 15, nos diz justamente isso. Perceba, no capítulo 2, versículo 14 e 15, eu lerei, e diz assim: uma vez que os outros filhos postos ao seu cuidado são seres humanos, o próprio Jesus tornou-se como eles, para que pela sua morte destruísse aquele que tinha o poder de dar a morte, o diabo,
Desta maneira libertou aqueles que, pelo medo da morte, levavam a vida inteira a viver como escravos. Ele destruiu o poder da morte. E é justamente isso que nos diz o texto de Isaías no capítulo 9, no versículo 4. Perceba, ele diz assim: a bota inimiga que pisa o solo com arrogância. Perdão, vamos ler o versículo 3 antes. Tal como outrora com o jugo dos midianitas, também agora quebras o jugo da opressão que pesa sobre o teu povo, a vara que lhes rasga os ombros e o bastão do capataz de trabalhos forçados. Isso tem a ver com escravidão. Isso tem a ver com uma figura de linguagem sobre o jugo da morte. E quantos, por causa do medo da morte, vivem uma vida desesperada? Jesus, ele vem até nós para executar um plano eterno que visa destruir o poder da morte. Mas o versículo 5 justamente nos traz esta promoção dessa reconciliação entre pessoas através deste menino que não é apenas um menino. Perceba, por exemplo, no versículo 5, que nos diz assim Isaías: é que um menino nos nasceu, um filho se nos foi dado, Deus colocou a soberania sobre os seus ombros. Em primeiro lugar, este menino que foi dado, que nos foi dado, ele possui a soberania. E diz aqui, Deus colocou a soberania sobre os seus ombros e ele será chamado de... Agora vamos ver os títulos que são dados a este menino soberano. Que essa palavra soberania, ela é dada justamente apenas a Deus como soberano. E ele é chamado de, primeiramente, maravilhoso conselheiro. Depois, então, Deus forte. E, posteriormente, Pai da eternidade. E, então, Príncipe da paz. Ele é conselheiro. Ele é Deus. Esse menino, que é soberano, ele não somente é conselheiro, mas é um conselheiro maravilhoso. É um conselheiro que todos nós necessitamos. É aquele que nos ouve e é aquele que nos orienta. É aquele que está junto de nós. Mas ele também é um Deus todo-poderoso. Ele é o Pai da eternidade. Ou mesmo, aqui como nos diz, o Pai para todo sempre. Pai da eternidade. Ele tem a realidade da eternidade. E ele é o príncipe da paz. É aquele que vai reinar como rei. Este é aquele que executou o plano. E esse plano vem como um propósito: reconciliar as pessoas agora. Reconciliar pessoas e povos. É justamente isso que nos diz o versículo 6 e 7, quando ele diz assim: ele vai alargar o seu domínio, e governar em paz total, sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, e vai estabelecê-lo e consolidá-lo com a justiça e o direito desde agora e para sempre. Esta promoção, essa reconciliação, essa quebra deste jugo espiritual, ele é oferecido na pessoa de Jesus. Então, o Natal significa não apenas que Deus veio até nós em Cristo se humilhando, mas ele também nos mostra que o Natal significa que Deus revelou um plano.
Deus executou este plano. E ainda não terminou. Ele vem para intervir na história do ser humano. Ele vem para tirar-nos da aflição. Se há algum Deus, como de fato há, não é um mito, não é apenas um santo ou uma santa, mas este Deus vem para nos tirar a aflição, ele vai socorrer a nossa vida, ele vai nos tirar desta carência e dessa miséria, porque ele é o Senhor da história. É ele quem controla a história. Ele é soberano. Ele é o Senhor da nossa história, a história desta humanidade. Ele pode também ser Senhor da tua história. Ele pode ser realmente o Senhor daqueles que estão justamente nessa mesma condição, como eu estou, como qualquer um está sem Cristo. Portanto, o Natal é muito mais do que apenas consumismo, calendário eclesiástico, história celebrativa ou uma invenção do homem. Natal, ele nos traz a mensagem de que Deus veio até nós. Ele quer transformar a nossa história. Ele quer nos trazer a alegria e resplandecer sobre nós a verdadeira luz. Essa é a mensagem de hoje. Nós esperamos que você tenha sido beneficiado. Espero que você possa partilhar essa transmissão com outros. E nós desejamos também um verdadeiro Natal de Cristo para você. O Natal vai acontecer sábado, muitas famílias estarão reunidas, mas o Senhor Jesus, para ser de fato um Natal verdadeiro, concreto, ele precisa ser o Natal de Cristo. Então é isso que nós desejamos a você. Relembre essas mensagens naquele dia, volte a meditar nessas transmissões que fizemos, elas estão no YouTube, esses 4 domingos do Advento estão ali gravados para você. Partilhe também e esteja a nos seguir. Nós estamos aqui também para servir você. Deus abençoe sua vida e lhe traga, sobretudo, a grande bênção interior, que é Cristo nascer dentro de nós através do Espírito Santo. Que Deus o abençoe. Uma boa semana para todos. Até lá.